Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. E dessa vez eu estou não com uma taça de vinho ou de espumante, mas eu estou com um livro em mãos. Esse é o Guia dos Vinhos, que é um projeto que a gente vai divulgar bastante a partir dessa semana e que eu acho uma ótima maneira de começar o vídeo de domingo. O que é esse guia? Esse guia é um projeto de 4 amigos, né, que o mundo do vinho uniu, é o Marcel Müller, o Beto Geroso, o Ricardo César e eu. E a gente decidiu fazer um guia de vinhos com vinhos que estão disponíveis no mercado brasileiro e que tem como principal premissa a faixa de preço. A gente acredita que o consumidor, quando ele está escolhendo o vinho, o preço é uma informação importante. Então a gente degustou, no final foram degustadas 597 garrafas de vinhos de 38 países diferentes, e o guia traz 561 vinhos descritos. Os outros demais foram desclassificados por uma ou outra razão. E esses vinhos, quando a gente degustou, a gente sabia o país de origem e a gente sabia a faixa de preço, né? E os guias hoje, eles estão, que não dá aqui para mostrar para vocês, mas eles estão divididos por preços que são até R$100, de 101 a 200 e de 201 a 300. E aí, a partir daí, separados por países e tudo mais. Mas é uma maneira de ajudar, a gente acredita, ajudar o consumidor na sua escolha de que vinho tomar e em que faixa de preço hoje está cabendo no orçamento. Né? O guia vai ser vendido, ele custa R$63, ele vai ser vendido pela Amazon. A gente avisa muito em breve, está subindo na plataforma, ainda não subiu, mas daqui a pouquinho, para quem quiser, é possível comprar o exemplar em papel. Além disso, a gente tem um site que é guiadosvinhos.com.br, no qual a gente traz todos os vinhos, e também a ideia é trazer mais notícias, ter uma newsletter, uma série de serviços para quem gosta de ter informação do mundo do vinho, né? E uma coisa que eu gostei bastante desse projeto é que depois, quando a gente terminou de degustar tudo, todas as garrafas foram doadas para uma cooperativa, que é a cooperativa Vira-Lata. Foram precisos quase 5 tanques desses tanques grandes, para meio uma barrica, não sei como chama, para tirar os vinhos e levar para reciclagem. Então, é um caminho importante. Bom, a segunda informação dessa semana, eu acho que viralizou, quem não viu, né, no Instagram, no Facebook, aquele mar de vinhos pela cidade de Anadia. Anadia é uma cidade na Bairrada, e uma cidade que eu imagino pequena pelas imagens, e o que aconteceu foi que explodiu um tanque, uma coisa assim, da vinícola. Esses vinhos eram vinhos que estavam para ser destilados, e a cena é desse mar de vinho correndo pela rua das cidades. Acidentes, infelizmente, acontecem. A outra informação que eu quero comentar dessa semana, a gente tem aqui no Brasil 2 importantes feiras de vinho. Uma acontece em setembro e outra em outubro. A de setembro é lá no sul, em Bento Gonçalves, que acabei de voltar de lá. É a Wine South America, que é uma feira que ela tem como diferencial, ela está muito perto dos produtores. Então, assim, você consegue de manhã visitar vinícolas, falar com produtores de vinhos brasileiros e à tarde participar da feira. Ela foca muito em negócios, então é informado que 7 mil compradores de 22 países visitaram a feira para essas rodadas de negócios com os produtores brasileiros, né? E que tem um número, o pessoal da organização diz que foi quando eles fecharam mais negócios. Esse número a gente vai acompanhar ao longo do ano. Mas o que eu acho interessante, assim, a feira, além dessa rodada de negócios, ela tem painéis de discussões. Por exemplo, o contrabando é um tema muito relevante, principalmente ali no sul, que as pessoas veem, né, o vinho passando, e veem, por exemplo, os restaurantes que não têm vinho com contrarótulo e tudo mais. Então tiveram várias discussões sobre isso, sobre produção. E também a feira, ela é promovida pela Milanese, que tem uma parceria com a Vinitaly. A Vinitaly é a grande feira dos vinhos italianos que acontece em Verona. Então essa feira tem uma participação muito grande dos italianos, e tem sempre painéis com palestras e tudo mais. E esse ano eu fui uma das palestrantes sobre a diversidade do vinho italiano, que é um tema
infinito, assim, dá para falar muita coisa, mas para mim foi um prazer fazer essa palestra. E além disso, assim, a feira não é só Itália e Brasil, você tinha estandes de Chile, você tinha vinho de Portugal, é uma grande feira, né? Mas tem esse foco, esse diferencial de estar perto da principal região produtora de vinhos brasileira, então você tem um acesso maior à produção local. E aí, assim, o que a gente percebe, né? Eu vou com uma boa frequência para o sul e eu sempre me surpreendo com as novidades, né? E tá muito claro, assim, essa preocupação com o enoturismo muito grande, programas diferentes com o enoturismo, e aí eu vou citar dois. Um deles é a Luiz Argenta, que é uma das grandes, não é grande, ela é uma vinícola de pequeno, médio porte, mas ela acabou de investir 40 milhões, é muita coisa, num novo projeto. O que é? Você tem uma cave subterrânea que leva da vinícola para a parte que agora ela foca só em espumantes. Ela está dobrando a capacidade de elaboração dela apenas com espumantes. Então e é no subterrâneo, é enorme esse espaço, tem desde muito espaço para os vinhos, né, ficarem em contato com as leveduras e ganharem complexidade, até tem todas as máquinas para fazer a remoagem e tudo mais. E no andar de cima, que seria o primeiro andar, né, já que você está no subterrâneo, é um lugar grande para eventos, porque tem crescido muito o número de pessoas que querem casamentos, festas no vinhedo. Então a gente vê assim como o vinho vem ajudando, vem conquistando espaços, não só no consumidor direto do vinho, mas também como o entorno do vinho vem conquistando os brasileiros, e eu acho isso uma ótima forma, porque indiretamente a gente também está incentivando o consumo de vinho. E a outra questão que me surpreendeu, que até o tema da coluna Levou a Filosofia dessa semana lá no Paladar, que é uma degustação, na verdade, faz tempo que eu queria fazer, dessa vez eu tive a oportunidade. O Giovanni da Arte Viva, que é uma vinícola pequenininha, ele gosta muito de fazer experiências com madeira. Então, além dos barris clássicos de carvalho francês, carvalho americano, ele tem barricas com 7 madeiras brasileiras. E ele acha que, a partir do momento que você põe um vinho numa barrica brasileira, é também uma maneira de você amplificar a potência do vinho e também de você estar ligado à produção brasileira, né? Mostrar tipo assim, o nosso terroir, vamos dizer assim. E o que ele faz para os turistas e que a gente teve a chance de realizar, é assim, além de primeiro você degusta os vinhos elaborados em madeiras diferentes. Então, no meu caso, tinha uma amostra de vinho em carvalho, um em amburana, um em bálsamo e um em cabreúva, essas 3 últimas madeiras brasileiras. Não eram as mesmas variedades, mas a madeira é bem marcante, e aí o Giovanni fala que interessa menos a variedade e mais a influência da madeira. E depois você tem que fazer um blend, ou seja, você tem que misturar os vinhos dessas 4 barricas, ou de 3, ou de 2, como a pessoa quiser, e fazer o seu próprio vinho, né? E é interessante porque eu já tive essa experiência em outras vinícolas de fazer o blend, e aí em propostas diferentes, não essa que é focada na madeira, mas você percebe assim como a função do enólogo é importante, porque assim, por mais que eu me esforce e que eu tenha experiência de degustação, que eu tente um blend, tente outro, a mistura de uvas e vinhos que eles fazem sempre dão vinhos muito mais interessantes do que eu consigo fazer. E aí você vai vendo assim, como é uma profissão que exige muito conhecimento, e que bom que temos grandes enólogos aqui no Brasil e no mundo, mas nesse caso no Brasil. Essa experiência é aberta ao turista também, basta agendar no site, acho que tem informações de como fazer essa experiência, que eu recomendo, assim, é uma coisa divertida de enoturismo, e pra gente, como jornalista, é uma maneira de entender a influência da madeira brasileira no vinho final. Essas foram as notícias brasileiras, internacionais. Primeira coisa, eu queria falar, quando eu li eu fiquei meio triste, o Steve Spurrier é um mestre, acho que para várias pessoas, com certeza para várias pessoas do mundo do vinho, e ele faleceu em 2021, e ele tinha a última, como dizer assim, a última aventura do Spurrier foi fazer um espumante para chamar de seu. Ele plantou Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier numa propriedade da mulher dele, no sul da Inglaterra, e conseguiu fazer uma ou outra safra. Hoje em dia o espumante inglês ele vem conseguindo, até pela mudança do clima,
ele vem conseguindo elaborar, né, ter uvas para fazer safras todos os anos, nem sempre foi assim. Mas o fato assim, essa vinícola do Stevens Pourrier foi vendida para são 2 sócios que são comerciantes locais, mas você sempre tem aquela coisa, ai, putz, bom, faz parte das mudanças da vida, mas em suma a Bridge Valley Vineyard não é mais da família Pourrier. E a última notícia que eu queria chamar a atenção, a Sotheby's, ela anunciou que ela teve que o último leilão que ela fez, que foi chamado de Monumental Cellar, era uma adega de uma pessoa só, nos Estados Unidos, o leilão foi nos Estados Unidos, e foi arrecadado 9,3 milhões de dólares nesse leilão. A grande joia da coroa, a pessoa que pôs o vinho para leiloar, ela tinha garrafas de Petrus desde a safra de 1924 até 2015. Então, assim, você tem um século de Petrus aí que foram leiloados. Também tinha exemplares da Borgonha e outros grandes vinhos de Bordeaux, que deu esse recorde no leilão. É isso, espero que vocês tenham gostado. Agora eu termino com uma tacinha de espumante para vocês brindarem comigo a chegada do Guia dos Vinhos, que está aqui e que está me enchendo de orgulho. Obrigada e boa semana.